Vamos começar com um exercício de imaginação hoje. Pense na criança mais comportada de uma sala de aula. Aquela figura bem quietinha, né? Isso, aquela figura bem quietinha, que tem os cadernos impecáveis, que arruma, sabe, os lápis de cor simetricamente na mesa, que nunca levanta a voz quando as visitas chegam em casa e que tira notas perfeitas. É o sonho de qualquer pai ou professor, teoricamente. Exatamente. É super reconfortante olhar para uma criança com esse nível de obediência e pensar, nossa, o desenvolvimento dela está indo maravilhosamente bem. O comportamento aos olhos da sociedade é simplesmente impecável. Mas aí é que está a grande questão. Pois é. E se esse silêncio todo, na verdade, não for paz? E se, na mais dura realidade, esse bom comportamento ou essa mania de organização for um alarme silencioso, tipo, disparando sem parar dentro da cabeça dela? É uma mudança de perspectiva brutal, não é? E incomoda. Incomoda muita gente. Porque nós fomos ensinados, durante gerações, a aplaudir a obediência extrema. Nós premiamos o perfeccionismo infantil, mas raramente a sociedade para e tenta escutar o que o corpo e a mente dessa criança estão tentando nos dizer através desse excesso de controle. Sabe, muitas vezes, o que a gente chama de virtude é, na verdade, um sintoma. Com certeza. É a ansiedade disfarçada de bom comportamento. Então vamos desempacotar isso. É exatamente por causa dessa inversão de valores que o nosso mergulho profundo de hoje é tão essencial. Nós vamos explorar o capítulo 1 do livro Ansiedade em Crianças. Um olhar sobre transtornos de ansiedade e violências na infância. Isso, que é uma publicação importantíssima da Fiocruz. E a missão da nossa análise hoje não é ficar jogando o jargão médico no ar ou fazer uma leitura acadêmica chata. De jeito nenhum. O objetivo é pegar essa ciência da saúde mental infantil e traduzir para o café da manhã, para a sala de estar, para o pátio da escola. Queremos ajudar quem acompanha a gente a reconhecer os sinais invisíveis que as crianças emitem todos os dias e que, na nossa pressa de adultos, acabam passando batido. Exato. E o diagnóstico na infância, especialmente nessa área da saúde mental, é um terreno fascinante e, olha, muito peculiar. Por que você diz isso? Porque um adulto senta na frente de um profissional, relata seu histórico e diz: olha, estou com o peito apertado, acho que é ansiedade. A criança não faz isso. Ela não tem o vocabulário emocional formado ainda, entende? Claro, faz todo sentido. Ela mostra o sofrimento através de atitudes. Um medo inexplicável de um cachorro pequeno, uma recusa violenta de ir para a escola. Ou até uma dor física, né? Isso, uma dor no corpo que leva os pais de médico em médico. Eles fazem exames de sangue, ultrassom e, sabe, não encontram nenhuma causa física. Eu confesso que, lendo o material base, uma das coisas que mais me chamou a atenção logo de cara foi como o texto da Fiocruz tira o peso do estigma da palavra ansiedade. Tira mesmo. Porque a gente fala de ansiedade hoje como se fosse tipo um monstro terrível que precisa ser aniquilado a qualquer custo. Mas o livro deixa muito claro que a ansiedade, na sua origem, não é um defeito de fabricação. É pura biologia, certo? É um mecanismo de defesa. Totalmente. E é vital que a gente entenda essa diferença. A ansiedade é um equipamento de fábrica do ser humano. Faz parte dos mecanismos fisiológicos de resposta ao estresse. Então é algo natural. Sim, basicamente é o instinto de sobrevivência mais primitivo que a gente tem. Imagina nossos ancestrais lá na savana. Diante de um perigo, de um predador, o cérebro envia uma mensagem de emergência para o sistema nervoso autônomo. O corpo precisa se preparar, tipo, em frações de segundo. Exatamente, para duas opções básicas: lutar ou fugir. Então, aquelas sensações horríveis que a gente sente num pico de ansiedade, elas têm uma utilidade prática. Sim. Por exemplo, o coração acelera loucamente. E por que ele faz isso? Para mandar sangue pro corpo? Isso, porque ele precisa bombear mais sangue para os músculos grandes, como os braços e as coxas, para você correr mais rápido ou bater mais forte. O sangue foge das extremidades da pele e do sistema digestivo. Ah, é por isso que, no momento de muito nervosismo, a gente fica pálido, com as mãos geladas, com formigamento. Ou com aquele frio na barriga, o corpo está dizendo: olha, não é hora de fazer a digestão do almoço, é hora de sobreviver. Tudo isso tem um propósito evolutivo genial. Faz todo sentido.
Mas o grande ponto aqui, o que separa o saudável do doentio, é que essa reação deve ser passageira. O perigo passa, o corpo relaxa. Deixa eu ver se eu consigo colocar isso numa imagem prática. É como se a ansiedade fosse um alarme de incêndio num prédio. Boa comparação. Sabe, se a gente esquece uma panela no fogo e começa a subir fumaça, é maravilhoso que o alarme toque. Ele avisa do perigo, a gente corre, apaga o fogo da panela e depois alguém vai lá e desliga o alarme. O sistema fez exatamente o que ele deveria fazer. Exato. O problema, e acho que é aqui que a gente entra no transtorno de ansiedade, é o que acontece quando esse sistema desregula. Seria como se o alarme de incêndio quebrasse e começasse a disparar sozinho. Perfeito. Ele quebra e começa a tocar de forma ensurdecedora, com as sirenes no máximo, as luzes de emergência piscando, mas não tem fogo nenhum. Nossa. Ele dispara porque alguém ligou uma torradeira. Ou dispara simplesmente porque é tipo uma mosca passou perto do sensor. E a criança fica lá paralisada no meio da sala de aula, no quarto dela, sentindo todo aquele terror físico. O coração acelerado, a falta de ar. Sim, mas sem ter um perigo real para combater. E o mais desesperador é que a criança não sabe de onde vem o perigo. Ela só sente que ele é iminente. Exato. E se a gente conectar isso com a ideia de que o cérebro dela ainda está em pleno desenvolvimento, cara, o impacto disso no longo prazo deve ser devastador. A rotina vira um campo minado. E essa é a definição do transtorno. É quando a ansiedade deixa de ser um escudo que te protege de um perigo eventual e passa a ser uma barreira invisível que te impede de viver. Imagina o cansaço. Sim, imagine o nível de exaustão de uma criança de 7, 8 anos que gasta uma quantidade absurda de energia vital apenas tentando conter esse alarme interno que não desliga nunca. Isso compromete o aprendizado, a socialização, o ambiente familiar inteiro, né? O mal-estar vira diário. Com certeza. Certo. Mas se esse alarme quebrado está tocando na cabeça da criança, como é que quem está de fora escuta? Porque, como a gente falou no início, cada criança reage de um jeito. Sim, as manifestações variam muito. E o texto traz uma divisão muito interessante de como a psicologia organiza essas reações infantis. Eles mencionam um sistema criado por pesquisadores que separa os comportamentos em duas grandes gavetas: os chamados problemas internalizantes e os problemas externalizantes. Como funciona isso na prática? Essa divisão é fundamental para quem convive com crianças. Os pesquisadores utilizam ferramentas de triagem muito consolidadas na ciência, como o protocolo criado por Thomas Achenbach. Basicamente, eles avaliam para onde a criança está direcionando esse sofrimento excessivo. De um lado da balança, temos os problemas externalizantes. O próprio nome já dá a dica, né? O sintoma, a angústia, é atirada para fora. Exatamente. É a criança que apresenta um comportamento desafiador agudo, ela quebra as regras constantemente, é impulsiva, tem atitudes agressivas com os colegas, com os professores, com os pais. O sofrimento dela transborda e afeta todo o ambiente ao redor. É o grito literal. É o caos visível. É a criança que joga a cadeira na lousa porque não conseguiu lidar com uma frustração mínima. Exato. O ambiente é forçado a lidar com ela porque ela impõe o caos. Já do outro lado da balança, temos os problemas internalizantes. E aqui, o movimento é o oposto. O sintoma é dirigido para dentro. O sofrimento implode. Isso. São os quadros de depressão, ansiedade silenciosa, um retraimento social severo e as famosas queixas somáticas, que é quando o corpo físico passa a doer sem motivo orgânico. E aqui entra aquela explicação biológica que você deu agora há pouco, né? A criança que reclama todo santo dia de dor de barriga antes de ir para a escola. Perfeito, não é frescura, não é para chamar atenção. O corpo dela, inundado pelo alarme falso do estresse, paralisou a digestão. A mente não consegue processar o medo da escola, então o estômago chora por ela. É exatamente esse o mecanismo biológico. O pediatra palpa, faz exame e diz, olha, tá tudo bem fisicamente, mas a dor é real. Nossa, é muito triste pensar nisso. É sim. E tem um detalhe que o livro pontua e que precisamos esclarecer. Esses problemas não vivem em ilhas isoladas. A ciência chama isso de... Comorbidade. Pera, comorbidade. Você quer dizer que a criança pode ter os dois problemas ao mesmo tempo? Ela pode jogar a cadeira e depois ter dor de estômago? Sim, é extremamente comum.
A comorbidade é justamente a presença de mais de um transtorno simultaneamente. Ah, entendi. O texto cita que mais da metade das crianças diagnosticadas com um transtorno apresentam outro problema associado. A gaveta não é perfeitamente fechada, sabe? Mas, na grande maioria das vezes, há uma predominância clara de um dos perfis. Isso me leva a uma reflexão que, sendo sincero, me deixou genuinamente incomodado durante a leitura. O que foi? Se a gente pensar na dinâmica de uma escola ou de uma família, a criança com comportamento externalizante, aquela que grita, morde o colega, arruma briga no recreio, ela convoca a atenção do mundo imediatamente. Sim, não tem como ignorar. Os pais são chamados na diretoria, o professor interrompe a aula, aciona-se psicólogo, coordenador. Há uma mobilização gigantesca para resolver aquele problema porque, sejamos francos, ele atrapalha a ordem do mundo dos adultos. Sem dúvida. Agora, e a criança internalizante? Aquela que sofre calada na última carteira da sala, que tem uma dor de estômago que a consome por dentro, mas que não emite um único som. Essa criança não acaba sofrendo um castigo duplo? Como assim castigo duplo? Porque além da ansiedade, ela sofre com a invisibilidade. Ela não atrapalha a aula de matemática, então ninguém liga. Nossa, essa é, sem dúvida, a observação mais cruel e verdadeira sobre esse esquema em que a gente vive. Os transtornos internalizantes são brutalmente subdiagnosticados. Justamente porque não incomodam. Exatamente. A nossa sociedade reage apenas àquilo que incomoda a rotina dos adultos. Uma criança quieta, mesmo que apavorada por dentro, com o coração acelerado e a mente em colapso, é elogiada. O professor diz, ela é tão focada, nunca me dá trabalho. E essa corrosão silenciosa vai se aprofundando, entende? A invisibilidade dela é a maior barreira para o tratamento. Como ela não incomoda, ninguém busca ajuda profissional para ela até que a situação chegue a um limite extremo. E quando a gente entende essa dinâmica, percebemos que não estamos falando de casos isolados. O material traz um retrato estatístico desse cenário e os números são de cair o queixo. São mesmo. O documento da Fiocruz aponta que cerca de 20% das crianças e adolescentes no mundo são afetados por problemas de saúde mental. A gente está falando de 1/5 da população infantil global lidando com alarmes desregulados. É uma pandemia silenciosa. 20% é um número que deveria parar o noticiário. Com certeza. E o que agrava de forma trágica esse quadro é o abismo entre o tamanho desse sofrimento e a resposta dos governos. Assim, o texto menciona uma avaliação feita com 191 países, membros da ONU, não é? Isso. Desses 191 países, sabe quantos tinham políticas de saúde mental claramente estruturadas para atender às necessidades específicas da infância e da adolescência? Quantos? 7. Peraí. 7 de 191 países. Apenas 7 países. Você está me dizendo que, frente a um problema que afeta 1 em cada 5 crianças no planeta, quase nenhum país tem um mapa, um protocolo ou um orçamento para lidar com isso? Isso mostra quanto a saúde mental infantil ainda é tratada com negligência institucional profunda, como a criança não tem voz política e como muitos dos sintomas são internalizantes e não geram, digamos, um custo imediato visível para o Estado, o problema é simplesmente empurrado para debaixo do tapete. Trata-se a saúde mental como um problema exclusivo de adultos, né? Basicamente isso. Mas aí quem está ouvindo a gente pode pensar, mas isso é a média global da ONU. Talvez no Brasil, talvez na minha cidade, a realidade seja diferente. E aí que o livro desce do palco global e coloca a lupa aqui mesmo. Eles trazem os resultados de um estudo maravilhoso feito na cidade de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. A pesquisa avaliou 500 crianças. E um detalhe fundamental, crianças da primeira série do ensino fundamental de escolas públicas. Estamos falando de crianças de 6, 7 anos de idade. É o momento em que a criança está se abrindo para a sociedade, sabe? Saindo daquele núcleo familiar mais restrito. E o estudo de São Gonçalo é como um espelho da realidade que conversamos até agora. Uhum. Dessas 500 crianças de primeira série, os problemas internalizantes, aqueles silenciosos, em nível clínico, foram os mais frequentes, atingindo 12% dos alunos. Os externalizantes vieram logo em seguida, com 11%. Mas vem cá, será que esses 12% não são apenas crianças mais tímidas? A gente não corre o risco de patologizar qualquer comportamento mais retraído? Essa é uma dúvida não muito comum e super válida. Porque, toda criança tem seu jeito.
Como a pesquisa garante que isso é clínico? A diferença entre um traço de personalidade, como a timidez, e um quadro clínico de transtorno internalizante está no prejuízo, na dor. A timidez não faz a criança vomitar de medo de ir para a escola. Entendi. A timidez não gera insônia crônica. Exato. Quando o estudo aponta 12% em nível clínico, significa que esses questionários e avaliações detectaram um sofrimento que já está causando defasagem na vida daquela criança. Caramba! Para você ter ideia do raio-x desses 12% que sofriam calados, as queixas somáticas, aquelas dores sem explicação, lideraram com 6,2%. É o corpo gritando. Depois veio o retraimento extremo e episódios depressivos com 4,3% e os quadros puros de ansiedade e depressão em 4,1%. É assustador pensar que em uma sala de aula padrão de 30 alunos do ensino público, você estatisticamente tem umas 3 ou 4 crianças lidando com níveis clínicos de angústia. Sim, o alarme quebrou de vez para elas. E o estudo ainda cita que havia outro grupo de pouco mais de 5% de crianças em um nível limítrofe. Ou seja, elas estão na borda do precipício. Se a escola e a família não fizerem nada, elas vão cair no diagnóstico clínico completo no próximo ano, né? E caem mesmo. Porque os profissionais que estão na linha de frente, especialmente no setor público, como os professores e pediatras de postos de saúde, muitas vezes relatam no próprio estudo que se sentem de mãos atadas. Falta estrutura. Eles notam que a criança está em sofrimento limítrofe, mas não tem para onde encaminhar. Faltam profissionais especializados, falta rede de apoio. O que nos leva à parte mais prática e, eu diria, a mais urgente da nossa conversa. Se não temos a política pública dos sonhos, e se a escola naturalmente só repara em quem faz barulho, a responsabilidade de ligar o radar cai sobre todos nós que convivemos com crianças. Com certeza. Pais, tios, avós, padrinhos. Como a gente identifica esses 12% na vida real? O livro lista comportamentos bem específicos analisados na escala. E não é a criança sentando no sofá e dizendo: "Olha, acho que estou com um quadro depressivo." Jamais. A observação precisa ser cirúrgica no cotidiano. O instrumento que eles usam avalia se a criança, por exemplo, tem um medo irracional e desproporcional de certos animais, situações corriqueiras ou lugares novos. Se ela chora de forma excessiva e sem um motivo aparente que justifique aquela intensidade toda, se ela relata com frequência se sentir muito nervosa, tensa, com uma dificuldade física de relaxar, ou ainda tem sentimento constante de inferioridade, né? A criança que repete o tempo todo que ninguém gosta dela. ou que se sente exageradamente culpada por qualquer coisa que dê errado na casa, assumindo um peso que não é dela. E olha, de todas as características avaliadas, tem uma que o texto menciona e que para mim foi o grande momento de virar a chave nesse capítulo. O perfeccionismo. Ah, sim. A tal da mania de perfeição, o achar que tem que fazer tudo absolutamente certinho o tempo todo. Essa é a armadilha mais perigosa dos transtornos internalizantes. Sim. E eu queria muito que a gente mergulhasse nisso, porque é muito provocativo. Nós vivemos numa sociedade que é completamente viciada em performance, em sucesso, em produtividade. Sem dúvida. Se uma criança senta para fazer lição de casa e tem um ataque se a letra não ficar com uma caligrafia de impressora, se ela apaga o desenho até rasgar a folha de papel porque a pintura saiu 1 milímetro da linha, o que a gente faz? A gente te aplaude, né? A gente aplaude. A gente compra presente porque ela tirou um 10. Os adultos olham para isso e dizem: nossa, que foco incrível, essa criança vai ser brilhante, ela é um modelo de dedicação. Mas, lendo a pesquisa, a lente muda completamente. Atualmente. Como os pais diferenciam o que é uma dedicação saudável e admirável de um desespero por controle? Essa é a grande pergunta. A diferença, mais uma vez, reside no sofrimento. O perfeccionismo saudável traz orgulho, a criança se esforça e fica feliz com o resultado positivo. Faz sentido. Já o perfeccionismo gerado pela ansiedade, essa mania de fazer tudo certinho, é motivado por um terror absoluto. A criança não está buscando a perfeição para brilhar. Ela está buscando a perfeição para não ser punida, para não decepcionar, sabe? Para não sentir a angústia paralisante do erro. Exatamente. Nesse caso, a nota 10 não traz alegria, traz apenas um alívio temporário de que o pior não aconteceu. Ou seja, a tentativa dela de deixar a letra redonda
Não é virtude, é ela tentando criar alguma ordem no mundo exterior para tentar acalmar o caos absoluto do mundo interior. Brilhante. E a gente, sem saber, recompensa o sintoma. A gente premia a doença. Quando esse traço, que parece uma qualidade socialmente desejável, começa a gerar crises de choro, quando a criança se recusa a participar de uma simples brincadeira com medo de perder, ou quando o medo de errar a paralisa a ponto dela nem tentar fazer atividade, o alarme da ansiedade está quebrado. E a rigidez punitiva com ela mesma se torna uma prisão emocional muito antes da adolescência. Muito antes. E de explodir a cabeça, cara. E se a gente não observar isso na primeira série, como os dados do São Gonçalo mostram, o que acontece com essa criança? Porque o sofrimento é cumulativo, né? Se deixarmos essa criança à deriva só porque o comportamento dela, não incomoda? O preço lá na frente é altíssimo. Imagino. Ignorar esses pequenos sinais cotidianos, sabe? As dores de barriga constantes, o choro tenso, o medo desproporcional do escuro ou de interagir com novos adultos, o perfeccionismo doentio, tudo isso significa que essa criança vai solidificar esse modo de funcionamento. Ela vai crescer achando que a vida é esse estado de emergência constante. Sim, e a intervenção só vai ocorrer na vida adulta quando os padrões de pensamento negativo, de autocrítica destrutiva e a fobia social já estiverem profundamente enraizados. Fica muito mais difícil tratar. Com certeza. Identificar esses detalhes na infância é literalmente o primeiro e mais vital passo para mudar a trajetória de vida dessa pessoa. Bom, nós cobrimos um terreno enorme e fascinante hoje. Vale a pena a gente recapitular e amarrar essas ideias para quem está acompanhando a nossa análise. Vamos lá. Nós entendemos que a ansiedade, em sua raiz, é um instinto biológico de sobrevivência. É o nosso corpo nos protegendo. Sim, é o alarme natural. O problema começa quando esse alarme fisiológico fica desregulado, tocando em volume máximo para perigos que não existem, sequestrando a qualidade de vida da criança. E que isso não é uma raridade. É a realidade de cerca de 20% das crianças globais numa sociedade governada por instituições que quase não oferecem políticas públicas consistentes para acolher essa demanda da infância. E o estudo de São Gonçalo comprova que essa realidade está batendo a porta nas salas de aula das escolas públicas brasileiras. Exato. E talvez o mais impactante, descobrimos que o maior volume de sofrimento é aquele que é invisível aos olhos destreinados. São os transtornos internalizantes. É a dor de cabeça inexplicável, é a tensão muscular, é o choro escondido. E aquele perfeccionismo esmagador que nós, infelizmente, ainda batemos palmas e chamamos de sucesso. É o paradoxo cruel do comportamento infantil idealizado. O que é confortável e fácil de lidar para o adulto, muitas vezes é uma experiência insuportável para a criança. Temos que mudar a nossa lente. Sim, deixar de medir a criança pelo nível de incômodo que ela nos causa, passando a observar ativamente o nível de sofrimento que ela vivencia. Essa é a única chave para quebrar o ciclo da invisibilidade. O que nos deixa com um pensamento final bastante inquietante para a gente processar. Nós focamos muito em observar a criança e no que ela emite. Mas e o nosso papel sistêmico nisso tudo? Como assim? Se a gente parar para observar o ritmo brutal do mundo moderno, sabe, essa cultura adulta que valoriza cada vez mais o desempenho, os resultados hiper rápidos, a competição implacável desde a primeira infância, até que ponto a nossa própria estrutura social não está programando, quase que propositalmente, o alarme das crianças para quebrar e soar cada vez mais cedo? É uma provocação profunda. Será que estamos construindo, enquanto sociedade, um mundo onde o comportamento que julgamos ser um modelo ideal de uma criança é, na mais dura realidade, apenas o sintoma gritante de uma ansiedade que nós mesmos criamos? Pois é. Fica essa reflexão, e com a imagem daquela criança quietinha e perfeita que agora sabemos que precisa do nosso olhar mais atento e menos julgador, encerramos a nossa investigação de hoje. Um agradecimento sincero a todos que estiveram com a gente, que a partir daqui a nossa observação seja menos voltada para cobrar uma obediência cega e muito mais direcionada a uma escuta ativa, paciente e, acima de tudo, afetuosa. Até a próxima.